Tem regra do futebol que precisa mudar, e esse é um debate que deve existir no esporte desde que ele se tornou um esporte e que provavelmente vai continuar existindo até a gente sair desse plano aqui e ir para outro, aonde sei lá se vai ter ou não futebol, mas existem algumas regras que precisam mudar e eu acredito que isso é normal, é natural de um esporte, porque você vai adaptando de acordo com a época e você vai sempre adaptando para sempre tentar melhorar. Eu acho que a maior verdade sobre o futebol como um todo é que as regras vão mudar. Essa é a única certeza que você pode ter em relação ao esporte. Elas não eram iguais ao que elas eram quando o futebol foi inventado e elas provavelmente não vão ser as mesmas daqui a 30 anos. E apesar de algumas regras eu achar que elas precisariam ser alteradas para que o público tivesse uma experiência mais satisfatória assistindo ao esporte, eu vou falar hoje sobre as regras que eu gostaria que fossem alteradas ou implementadas. São regras que eu inventei, a minha cabeça funciona de uma maneira que às vezes ninguém concorda, mas eu tô aqui no Tom Fala das Coisas, o meu canal novo, e eu quero falar sobre as coisas. Eu quero falar neste vídeo sobre as regras do futebol que eu iria mudar ou que eu iria implementar. Então bem-vindo você ao Tom Fala das Coisas, se você está chegando agora, se você não conhece, se você nunca tinha ouvido falar desse canal do YouTube, provavelmente é porque eu ainda não falei de algum assunto que você tem interesse. Mas eu provavelmente vou falar, já que aqui a intenção é falar de absolutamente tudo. Então, se você se interessou um pouquinho só pelo pouco que eu já falei, se inscreve porque me ajuda bastante, contribui aqui com o crescimento deste canal para que eu continue postando mais vídeos e quem sabe falar mais sobre assuntos que te interessem. Apesar de que, como eu falei, falo sobre tudo aqui e eu também aceito sugestões, então fica à vontade para comentar aqui nesse vídeo sobre algum assunto que você queira ver num próximo vídeo que eu vou atender o seu pedido. Enfim, eu vou tentar não prolongar muito sobre esse vídeo aqui, porque primeiro eu não tenho tantas regras que eu gostaria de mudar ou implementar. Eu tenho uma principal, que é a que eu mais quero falar sobre, mas eu tenho algumas outras. A primeira é uma que já vem sendo conversado, não só entre eu e os meus amigos que somos todos idiotas, mas também nesses programas esportivos que não tem pauta alguma e que precisam encontrar algo para falar. Essa regra é a do tempo de jogo. Eu, particularmente, sou a favor. Eu sei que é controverso, eu sei que isso é polêmica, eu sei que com o tempo de jogo cronometrado no relógio, o esporte vai mudar muito a dinâmica dele, porque aquela cera que hoje em dia já é característica do esporte vai mudar. O problema é que eu mesmo fico em conflito se eu quero ou não uma implementação de um cronômetro nas regras do esporte. É lógico que os 45 minutos não poderiam ser mais 45, eles iriam ser reduzidos para 30, pelo que eu já vi em algumas discussões, mas de qualquer forma eu fico em conflito porque quando é um time que eu gosto de acompanhar, eu gosto da cera, eu acho interessante, e às vezes nem só quando é um time meu, eu sou palmeirense, mas não só quando o Palmeiras está jogando, eu gosto de ver cera. Se forem dois times completamente aleatórios numa Libertadores, eu estiver só acompanhando aquele jogo por prazer, entre San Lorenzo e Boca Juniors, eu vou gostar de ver a cera se o time que estiver fazendo cera tiver com uma vantagem no placar. Isso daí faz parte do jogo hoje em dia e eu acho que faz parte da essência do esporte. Então eu fico meio conflitante se eu acho que o tempo de jogo cronometrado seria ou não uma coisa boa. Se eu fosse o presidente da FIFA, talvez fizesse o tempo de jogo cronometrado com algumas exceções. Ainda bem que eu não sou o presidente da FIFA, de acordo com vários de vocês. Mas eu iria fazer o seguinte, o lateral eu iria cronometrar, porque hoje a gente já tem muito mais enrolação para cobrar um lateral do que deveria. Eu acho que o lateral hoje em dia é uma das formas mais normalizadas do jogador atrasar o jogo. Não tem muito o que ser feito em relação a isso. Eu gostaria que não fosse cronometrado, porque eu acho que iria ficar travado demais o jogo, porque lateral tem bastante. Mas eu ainda prefiro talvez que ele também seja com o relógio pausado e que o tempo só volte quando realmente a bola voltar ao jogo. Só que o escanteio eu acho que eu não iria cronometrar. Primeiro porque ele é sempre um lance de ataque. Então se o time que for cobrar o escanteio estiver atrás do placar, ele vai precisar cobrar o escanteio o mais rápido possível, porque o tempo está correndo e ele precisa empatar esse jogo. E se o time que estiver ganhando não estiver jogando recuado e ele também atacar e ele também ganhar um escanteio para cobrar, eu acho que é justo um presente para ele nesse caso, onde ele pode
talvez fazer cera, mas aí seria a única forma possível de um jogador conseguir fazer cera. E mesmo assim eu acho que não seria tanta cera, porque quando o jogador tá lá no canto do campo para cobrar o escanteio e a torcida do outro lado lá gritando na orelha deles, sem contar que com o juiz e o bandeirinha que tá sempre muito perto lá na hora da cobrança do escanteio, eles acabam não enrolando tanto. E falando de escanteios, agora eu vou falar da regra que eu mais queria que implementassem no esporte. A regra que fez com que eu tivesse a ideia de gravar esse vídeo, inclusive. É uma regra que eu iria implementar, não é algo que eu iria alterar nem nada, ou talvez sim, depende do seu ponto de vista, mas a regra é o seguinte: travessões e traves contam como jogadores. E para eu explicar melhor é o seguinte, vamos supor que a bola tá com um time que tá atacando e esse time chuta pro gol e aí a bola não entra, só que ela bate na trave e vai para fora. Geralmente, né, atualmente o futebol faz com que isso seja tiro de meta. Eu gostaria que neste caso o jogador ganhasse um escanteio. Primeiro, o jogador nunca vai mirar na trave, ele vai estar sempre mirando no gol, ele vai estar sempre tentando fazer o gol. Se o jogador chuta a bola, bate na trave e entra no gol, é gol. Se ele chuta a bola, bate num jogador adversário e entra no gol, é gol. Contra, mas é gol também. E aí se ele chuta a bola, bate num jogador adversário e sai, é escanteio. Então para mim, quando ele chuta a bola, bate na trave e sai, também deveria ser escanteio. A trave funciona como um jogador da defesa. Ela fez com que o gol não... Ela impediu o gol estando ali. Tem muito jogador que só faz exatamente a função de uma trave. Inclusive são aqueles que a gente mais xinga quando a gente vê eles jogando. Só que eu acho que um jogador jamais iria chutar mirando na trave. Porque uma vez, quando eu contei essa ideia para um amigo meu, ele contra-argumentou isso daí. Não, o jogador iria tentar chutar na trave. Como que o jogador vai tentar chutar na trave se o gol tá ali? Se o objetivo dele é fazer um gol, ele vai tentar chutar numa trave ao invés do gol? O jogador por acaso tenta chutar num jogador para ganhar um escanteio? Não, ele tenta chutar no gol. Se ele ganha o escanteio, parabéns para ele, porque pelo esforço que ele fez tentando fazer o gol, pela finalização dele, ele foi recompensado com o escanteio. É uma regra muito pequena, mas que eu acho que faria uma imensa diferença e que não faria tão mal assim para a dinâmica do esporte. Não iria mudar tanto a dinâmica do esporte. Iria recompensar o time atacante com uma cobrança de escanteio que muitas vezes é merecedora. Às vezes você pega um lance em que não tem nenhum jogador do lado do campo dele. Todos eles estão lá no ataque e até o goleiro está quase lá no meio de campo. E aí o time adversário rouba aquela bola e tenta encobrir o goleiro, ou sei lá, mas de qualquer forma ele chuta às vezes meio de longe e ele erra por um tris e ele pega na trave e sai. Eu acho que esse cara deveria pelo menos ganhar um escanteio por isso. É lógico que ele também... É claro que ele foi um puta de um burro, porque se não tem nenhum jogador na defesa e ele não consegue fazer o gol, ele é uma anta. Ele não deveria. Eu sou hipócrita pra caralho enquanto eu falo aqui. Eu falo uma coisa e aí de repente eu penso um pouco melhor e eu falo, não, eu acho que talvez ele não merecesse. Mas de qualquer maneira, eu acho que se tá lá aquela confusão, a bola pingando, os caras tudo chutando uma canela do outro, e aí de repente a bola vai e sobra uma bola que bate na trave e cai do lado de fora do campo, ao invés de ir pro lado de dentro do gol, por que isso não ganhar um escanteio para os caras? Eles ficam lá de um jeito que poderia bater em qualquer jogador e poderia ir para fora. Se fosse um jogador do ataque, aí tudo bem. É aquele alívio, pronto, agora o time tem um tiro de meta para cobrar. Mas se não for, se bater na trave e vai para fora, aí ele precisa cobrar um escanteio, ele poderia cobrar o escanteio. Eu particularmente gosto muito dessa ideia. Não sei vocês, e eu espero que seja uma regra que muita gente... Eu sinceramente eu acho que é uma regra que muita gente não iria se importar e que talvez até achasse divertido ou até justo, como eu, por exemplo, acho. E uma outra regra referente à lateral, essa é rápida e é muito simples também. Eu iria fazer com que o impedimento tá valendo quando você cobra a lateral, porque não tem impedimento na cobrança de lateral. Só que se você reparar bem, a grande maioria dos jogadores não faz proveito disso. E eu suspeito que é porque a grande maioria desses jogadores também não lembra que ele não está impedido na cobrança de lateral. Cara, eu como palmeirense vejo o Marcos Rocha cobrando aquele latereio e aí você vê todos os jogadores numa linha atrás da linha da defesa.
Eu não consigo entender por quê. O cara já cobra um latereio, que latereio é a coisa mais irritante do futebol. De 300 latereios ele vai conseguir uma única vez, talvez, fazer um gol. Não funciona, na minha opinião. E aí ele insiste naquele latereio e mesmo assim, todos os jogadores atrás da defesa. Não precisa disso. Os jogadores sabem que no escanteio não tem impedimento. Num latereio, você pode ver, eles não vão lembrar que não tem impedimento também. Mas não tem. Não sei por que não tem ou não sei se isso fere as regras básicas do esporte. Eu não quero nem saber, na verdade. Eu acho que talvez não... Eu acho que simplificaria. Da mesma maneira que todo mundo tem a sua própria opinião sobre como deveria ser a regra do pênalti marcado ou não marcado, eu acho que o lateral poderia simplificar e fala, lateral tem impedimento. No momento em que você cobra o lateral, por mais que seja com as mãos, você soltou a bola da mão, tem um impedimento ali para marcar ou não, depende de onde o jogador estiver. E a última regra que eu mudaria no futebol é sobre as substituições. Desde a pandemia a gente pode fazer 5 substituições por jogo e isso eu não mudaria, manteria do jeito que tá. Eu também gosto que você só pode fazer essas 5 substituições em 3 paradas, então você tem que escolher para em algum momento fazer mais de uma substituição, se você quiser fazer essas 5. Só que mantendo esses números, 5 substituições e 3 paradas, eu iria permitir que o time pudesse retrocar o jogador que ele já trocou, contanto que fosse o mesmo jogador pelo mesmo jogador. Então vamos supor que o camisa 8 nos 20 minutos do primeiro tempo sofre uma falta e aí ele não sabe se ele consegue ou não continuar em campo, ele recebe o atendimento, ele faz o sinalzinho de joinha, só que aí ele dá mais alguns passos e ele acha que não, daí ele faz aquele sinal de substituição, o professor vai lá, troca ele. Trocou o 8 pelo jogador número 15, vamos supor, tô tudo dando um exemplo. Aí o jogador 15 está lá jogando esse final de primeiro tempo e volta para o intervalo. No intervalo, com o tempo que aquele jogador da camisa 8 ficou no banco dos reservas, recebendo um atendimento com um pouco mais de atenção, com o departamento médico, os massagistas, todo mundo. No intervalo do jogo, todos eles garantem, ó, o jogador 8 está bem, foi só um susto só, ele poderia voltar. Você nunca vai substituir ele para voltar para o campo. Nesta minha regra, isso seria possível. Se o professor quisesse fazer essa alteração e tirar o 15 que ele colocou no primeiro tempo e colocar de volta o 8 no intervalo, ele pode. Ou se ele quiser, no segundo tempo, ele fala, bom, não vou colocar ele no intervalo ainda, vamos esperar, e aí quando eu for fazer uma segunda substituição, aí eu penso se eu coloco o 8 de volta ou não. Aí ele colocaria de volta o jogador da camisa 8, só que ele teria que tirar de volta o número 15 também. É sempre um jogador por outro jogador e eles podem intercalar várias vezes e entrar e sair do campo várias vezes, contanto que o time respeite as paradas, aquelas 3 paradas e as 5 substituições. Então, essa é uma regra que eu faria porque eu acho que também não iria interferir em nada. Não iria interferir no tempo de jogo, não iria atrasar mais o jogo, não iria esfriar mais o jogo, porque iria se manter aquelas 3 paradas de substituição. A diferença, na minha opinião, é que daí agora os técnicos iriam fazer substituições sabendo que aquele outro time poderia talvez voltar com um jogador que já tirou. Usando de novo um exemplo do Palmeiras, porque eu sou palmeirense. O Estevão tá lá jogando contra o Mirassol e aí ele sofre uma falta, parece que ele machucou, o Abel tira ele como precaução. Aí lá, depois, até a hora do intervalo, eles descobrem que o Estevão estava bom, que ele poderia voltar para o segundo tempo. Hoje em dia ele não poderia, ou ele iria queimar mais uma substituição, mas aí entra naquilo que eu falei. Eu nunca vi um caso de um jogador ter sido substituído e aí ele substituir um outro jogador de novo. Porém, nessas regras ele poderia. Então o técnico do Mirassol iria fazer as mudanças sabendo que em qualquer momento o Estevão talvez pudesse voltar. E aí que eu acho interessante, ele não teria como saber se o Estevão está machucado ou não. Ele poderia presumir que o Estevão realmente saiu machucado, saiu lesionado e não pode continuar na partida. Mas ele também poderia pensar que talvez ele tivesse sido substituído por precaução e que agora ele está apto para jogar e que ele está só descansando para que ele volte nos últimos 15 minutos de jogo dando um puta de um gás. E aí o cara fala, porra, é o Estevão, eu não vou fazer substituições que comprometam o meu time se por acaso mais para frente o Abel voltar com o Estevão para o campo. Então
Então eu acho que isso seria interessante. Não sei, essa é a última regra que eu iria mudar no futebol e eu imagino que talvez você esteja espumando de raiva com todas essas regras que eu acabei de falar, não foram tantas assim, mas talvez você esteja pensando, meu Deus do céu, esse cara é um puta de um imbecil. E se você acha isso, você, por favor, comente aqui, só que faça isso de uma forma respeitosa. E se você gostou dessas regras ou se você simplesmente tem alguma coisa a comentar sobre esse vídeo, fica à vontade, faça seu comentário, eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários e eu agradeço muito pelos comentários, porque é assim que eu vou crescendo neste canal, assim que eu vou evoluindo. Eu já falei desde o meu primeiro vídeo que com o tempo eu espero ter um cenário melhor, ter um equipamento melhor para gravar, ter um vídeo com uma edição talvez um pouco mais dinâmica ou não, apesar desse não ser o intuito do canal, do perfil. Mas de qualquer forma eu agradeço demais tanto os comentários e principalmente quem se inscreve aqui no Tom Fala das Coisas. Se você estiver chegando agora do YouTube e achou interessante esse vídeo, quiser saber sobre o que mais eu vou falar neste canal, fica à vontade para se inscrever. Seja um inscrito do Tom Fala das Coisas ou seja um Tomatom, que é como eu chamo todos os meus seguidores. E aí você também, se estiver chegando aqui do YouTube e não me conhecer das outras redes sociais, pode ir conferir aqui neste arroba que eu geralmente coloco aqui na frente da minha cara feia. É isso, por hoje é só, até a próxima semana, ou até sei lá quando, e até mais.